Olha aqui, tem um assunto muito sério que eu gostaria de tratar com vocês aqui, porque o John Textor, ele falou em entrevista ao jornal o Globo que tem provas de corrupção na arbitragem do futebol brasileiro entre 2021 e 2023. São declarações polêmicas, ele vai precisar se explicar, aliás, ele é obrigado a apresentar essas provas, ele será obrigado a apresentar, porque ele faz realmente acusações muito graves. Ele tuitou sobre, né? Tem aí, ó, tá, o tweet está por aí. Então, bom, eu não falo inglês, não está embaixo ali, traduzido, né? Esclarecimento sobre questões relacionadas a litígios iniciados pelo CBF Futebol e afiliados. Saiba que não litigaremos por meio da imprensa. Fornecemos evidências e documentação responsivas, primeiro por meio de processos oficiais. Obrigado. Então, tudo bem. Ou seja, ele só fala nos autos, né? Eles só vão falar nos autos. Mas vai ter que apresentar, porque é o seguinte, se ele não apresentar, meus queridos amigos do esporte, algo muito consistente sobre a acusação, ele cai em descrédito e, com ele, infelizmente, para a torcida do Botafogo, até a instituição, que ele é dono hoje, até a instituição. Ou seja, as acusações são graves, mas se ele efetivamente contar com provas robustas, aí é uma hecatombe, hein, Valuzeiro? Cara, eu, com sinceridade, tô com um pouco de preguiça a respeito dessa aparição do John Textor. Tá me parecendo um pouco de dirigente de futebol à la antiga. Aliás, antiga não, porque a gente tem muitos aí que continuam se destacando por falarem mais nos microfones e fazerem de menos nos bastidores dos seus clubes. Que ele apresente as provas, então, e que mostre a realidade. Agora, que fique bem claro, né? Isso nada tem a ver com a queda de desempenho terrível do Botafogo durante todo um campeonato, a menos que ele mostre um dossiê a quem for de direito, falando que as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, nesses anos todos citados por ele, estão infectadas, né? Por enquanto, apenas acho que um barulho para tirar um pouco de foco até e da pressão que vive o Botafogo, que é dirigido por ele. Isso aqui está me lembrando um tweet que foi publicado em 2020. Precisou deixar o inimigo agir. A verdade o Botafogo foi campeão brasileiro, mas precisou deixar o inimigo agir para poder provar que o inimigo agiu. Você lembra desse tweet? Não. Eu não vou citar o nome do cara aqui. Então, aí, deixa eu ver. Tá, aqui, ó. É de um ex-blogueiro. Ex-blogueiro. Do Santos. Vá merda. Mas me lembrou isso. Assim, ó, a informação que recebi agora é muito boa. Assustadora, mas é boa. Ainda preciso verificar os detalhes. O resumo é esse. Fulano ganhou, mas quer provar a fraude de 2018 a 2020. Para provar, precisou deixar o inimigo agir para provar. Então, e curioso, essa questão do Textor, ele começa a pontuar erros de arbitragem a partir do jogo entre Botafogo e Palmeiras. E eu, de verdade, que eu fiz um esforço... Duas viradas. Eu fiz um esforço para tentar achar esses pontos de malabarismo da arbitragem naquele jogo especificamente. Que foi a partir daquele ponto que ele começa com essa questão da arbitragem e que fez uma análise muito profunda, que buscou uma agência para fazer um levantamento de tudo, para mostrar que realmente Sabe que uma agência de espionagem que tinha corrupções, que ele tinha já ligações de corrupções da arbitragem brasileira. A arbitragem brasileira, ela é péssima, ela é muito ruim. Para todo mundo, inclusive. Isso para todo mundo, não tem ninguém aqui defendendo a arbitragem. Eu só quero realmente que o Textor leve esses documentos, se ele tem todas essas provas, que ele leve e escancare tudo isso, porque nós queremos o esclarecimento. O que me incomoda disso, cara, é que ele chama toda a atenção para um brasileiro que o Botafogo perdeu, que está numa situação psicológica péssima ainda, sofre muito sobre isso e ele traz à tona toda vez esse assunto, tipo, parece que não esqueceu. Sim. E não esquecer Não isso, supera, né? não supera, e não esquecer isso prejudica hoje, porque o pensar e ficar só repetindo isso, cara, mentalmente a torcida do Botafogo tá desmoronada, assim, não tem o que falar, sabe? É uma situação complicada. Mas mentalmente ele tira o peso. Semana que vem o Botafogo tá no Nabia Bichedinho. Mais ou menos, sabia? Mais ou menos, menos. porque se ele perde, volta tudo. E aí ele começa a refazer, falando, pô, ano passado... Tem duas questões que merecem cuidado e avaliação. Se o Botafogo tivesse sido campeão, ele apresentaria? Claro que não. Não. A primeira delas. E a segunda? Se o Tiquinho fizesse o gol de pênalti. Se há realmente um esquema envolvendo arbitragem, propinas a árbitros e tal, se há um esquema,
Aí nós precisamos saber o seguinte: o interesse é de quem? Quem está pagando? Quem ofereceu? Exato. Quem ofereceu aos árbitros? Ofereceu, dizendo assim, nós estamos oferecendo, a gente quer ver o Palmeiras campeão, a gente quer ver o Flamengo campeão, a gente quer ver o Atlético campeão. Ou então assim, não deixem o Botafogo ganhar. Se alguém disse isso, diz por quê? Assim, E ele é exatamente. Por que o Botafogo? Então, só lembrando uma informação importante, o Botafogo teve 15 vitórias no primeiro turno, em 19 jogos. O melhor primeiro turno da história. O melhor primeiro turno da história. E aí, começou só as irregularidades a partir do segundo turno? E outra coisa, assim, é bem contraditório quando ele diz o que ele diz no Jornal o Globo, a declaração que ele deu falando sobre a questão de propina à arbitragem foi a imprensa. E depois ele vem dizer... Não vou revelar pra vocês, Não vou revelar pra imprensa. Pô, Aprendeu peraí, então a fazer fica o jogo, calado, né, meu Thiago? irmão. Aprendeu Se a jogar falar, o é jogo. uma parada que vai parar o Brasil igual o esquema da aposta. vai jogar. Exatamente. Vou dizer pra vocês uma coisa. Eu não vou dizer aqui que não tem nada, não vou destacar aqui, afirmar que não tem nada, que ele tá de onda e tal. Mas, se tiver, aí é uma hecatombe mesmo. Se não tiver, o buraco que o Textor tá cavando pra ele, pro clube pelo qual ele inclusive, faz essa defesa, vai ser um buraco sem fundo, hein? Esse cara vai perder muita credibilidade. Eu não acho, não. Enfim,